professor André trouxe, a gente tem, né, entre as principais causas de adoecimento e óbito dos nossos territórios, um perfil totalmente distinto do que a gente tinha lá atrás, há 30, 35 anos atrás, quando foi criado o Sistema Único de Saúde. Hoje a gente está falando de condição crônica, não mais somente, né, doenças transmissíveis. A gente está falando dos cânceres, que agora sim temos uma estruturação um pouco mais robusta de como que a gente enfrenta, como que a gente de fato consegue assistir as pessoas que estão em algum tipo de tratamento ou necessidade oncológica nos nossos territórios. A gente realmente vê cada vez mais aumentar as doenças respiratórias e a par das transmissíveis, mas muito ainda influenciada pelo tabagismo, pela poluição dos nossos territórios e, infelizmente, cada vez mais frequente, mas ainda muito enviesadas as análises, as violências que perpassam principalmente a atenção primária à saúde no dia a dia das nossas equipes e dos nossos territórios. E o que mudou mais nos últimos anos, quando eu perguntei no início? O Sistema Único de Saúde? Ou, de fato, os nossos territórios mudaram mais e mais rápido? A gente tem uma necessidade muito grande, com essas mudanças que a gente vem identificando, do Brasil estar envelhecendo mais rápido, das condições crônicas de estarem convivendo o tempo todo com as epidemias, as arboviroses, os surtos que nós temos no território, as mudanças climáticas cada vez mais frequentes e alterando os nossos grupos prioritários ou grupos de maior risco, maior vulnerabilidade no território. A gente tem as informações ainda muito fragmentadas e de maneira não oportuna para a tomada de decisão das gestões municipais. E aí eu estou falando principalmente de municípios de menor porte populacional, como são a maior parte dos nossos municípios do país, tem menos de 20 mil habitantes. A gente está falando de 70% dos nossos municípios tem até 20 mil habitantes. Então, não dá para a gente trabalhar como regra as grandes metrópoles, as capitais, porque elas não são a maioria do nosso país, são de fato os municípios de menor porte. Como é que a gente de fato ajuda e auxilia com os nossos sistemas de informação de maneira integrada a atuação também desses territórios frente aos novos desafios que são postos o tempo todo? Não dá para a gente ter, apesar do Nereu ter elogiado, e agradeço o elogio, do quanto que a gente avançou muito nos sistemas de informação da atenção primária, é algo, enfim, premente sob a minha liderança, porque eu acho que a gente não consegue tomar nenhuma decisão, iniciativa, induzir política pública ou induzir financiamento, recurso, como bem foi trazido aqui pelo Alessandro também, sem informação e sem informação em tempo real. Então, a gente vem investindo muito, mas muito para produzir dado que também baseia as outras secretarias. E a gente tem feito muito essa parceria, principalmente com a vigilância, olhando as coberturas vacinais e agora também evoluindo para os agravos, mortalidade e nascimentos, né? Entendendo como é que cada território funciona, seja nível desagregado de município, seja nível desagregado de unidade básica de saúde, porque o nosso professor aqui trouxe, né, o quanto quando a gente olha a vigilância de maneira macro, quanto que ela às vezes não faz sentido se eu olho o dado estadual. E se eu olho o dado municipal, às vezes ela não faz tanto sentido também. E o que faz um pouco mais de sentido, olhando análises, né, um pouco mais crítica da epidemiologia, faz sentido na macro-região. E quando eu olho para a atenção primária, o que faz sentido para quem está dentro do município não é o dado municipal. É o dado lá do bairro, então, onde aquela UBS, de fato, ela cobre. É realmente aquela microárea dentro do bairro, que aquela equipe, de fato, faz a cobertura. Então, eu preciso ter dados desagregados, detalhados, para as equipes também poderem se planejar e melhor atuar com aquela população que ela tem responsabilidade sanitária.